Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Cada um de nós, quando reencarna, mesmo nas posições mais simples e anônimas aos olhos da sociedade humana, possui sempre uma função útil para desempenhar. Cada detalhe do nosso planejamento reencarnatório traz aprendizados importantes para o nosso espírito eterno. Mas, embora seja fácil nós entendermos racionalmente essa verdade, será que nós conseguimos vivenciá-la na prática? Ou nós nos deixamos levar pela desesperança, pelo desânimo, quando nós nos deparamos com os desafios da vida? Nós vamos conversar sobre esse tema tão importante para todos nós no programa de hoje. Mas antes nós vamos começar convidando todos vocês para ouvirmos juntos Chico Xavier. Amigos, em verdade, é preciso doutrinar para esclarecer, mas é imprescindível, igualmente, transformar para redimir. Doutrinação que melhore, transformação que recupere. A teoria prepara, a prática realiza. Ensinando, induzimos, fazendo, demonstramos. Quem instrui acende luz, quem edifica é a própria luz em si. Para doutrinar com segurança, é necessário atender a sabedoria através do cérebro. Para transformar com êxito, é indispensável obedecer ao amor por intermédio do coração. Não basta, pois, o ensinamento. Imperioso sejamos nós mesmos a lição viva. Pensamento que observe e ilumine. Sentimento que compreenda e ajude sempre. Não nos limitemos desse modo aos méritos da palavra. Procuremos, com o mesmo fervor, as vantagens da ação. Hermes, Zoroastro, Confúcio, Siddhartha e Sócrates foram grandes e veneráveis instrutores que nos revelaram a senda. Jesus Cristo, porém, associando lição e exemplo, é o mestre amoroso e sábio que nos ensina a percorrê-la. Paz a todos, são os votos do vosso companheiro Emmanuel. A cada vez que nós recebemos a oportunidade da encarnação, nós percorremos um caminho, sempre amparados pela espiritualidade que nos acolhe e nos orienta, quando nós demonstramos boa vontade e entramos em sintonia. Nós trazemos um planejamento reencarnatório que nos impulsiona para o bem, para a resolução de questões do nosso passado que devem ser redirecionadas para o amor que não soubemos manifestar lá atrás, e também nos desenvolve as potencialidades do espírito, nos aproximando cada vez mais do nosso Pai. Nós avançamos aos poucos, a cada encarnação, de acordo com as possibilidades pessoais de cada um de nós, de acordo com o discernimento e a força de vontade que nós já possuímos.
Mas, diante dos desafios que nos são apresentados ao longo da vida, as perdas, as doenças, as nossas próprias falhas que devem ser trabalhadas ao longo da vida, como a vaidade, a irritabilidade, o egoísmo, como nós podemos fortalecer essa força de vontade para avançar no caminho certo? Nós ouvimos sempre falar da importância de orarmos e vigiarmos os nossos próprios pensamentos e atitudes, a fim de nós educarmos a nós mesmos, a fim de expandirmos a nossa sabedoria e entrarmos em sintonia com os nossos benfeitores. Mas afinal, como saber se estamos indo na direção correta? E nós fomos encontrar um pequeno texto do benfeitor Emmanuel, retirado do livro Fonte Viva, psicografado pelo médium Chico Xavier em 1956, que pode nos ajudar nessa reflexão. É no capítulo intitulado Vigiemos e Oremos. E Emmanuel começa dizendo assim: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Assim como o lodo mais intenso capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e de luta. Ou seja, Emmanuel aqui nos diz que nós devemos compreender que dentro de nós mesmos é que ainda reside a origem das nossas próprias quedas, das nossas más tendências. Portanto, cabe somente a nós mesmos entendê-las e corrigi-las. Não adianta nós colocarmos a culpa dos nossos desequilíbrios, das nossas quedas, em outra pessoa, em algum familiar ou em qualquer outro fator externo. Afinal, se nós já tivéssemos interiormente uma maior instrução espiritual, se soubéssemos amar, perdoar incondicionalmente, como Jesus nos ensinou, nós não cairíamos no erro da impaciência, da intolerância, da irritação, da discussão. Nós conseguiríamos ser pacíficos, independente do meio externo que nos cerca. Portanto, cabe a nós o enfrentamento dessas limitações internas para construir um comportamento mais amoroso. E Emmanuel continua assim: em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura, do bem incessante. Não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Então, nós percebemos que Emmanuel deixa claro que sim, os desafios fazem parte da nossa jornada, mas a forma amorosa, paciente, resiliente com a qual nós vamos atravessá-la, mostrando que estamos tentando colocar em prática o Evangelho de Jesus, é que vai fazer a diferença no aproveitamento da nossa atual encarnação. Vamos pensar nessas palavras de Emmanuel e buscar dentro de nós mesmos a certeza de que toda encarnação, até a mais simples, aparentemente anônima aos olhos do mundo, tem sempre uma finalidade útil para a jornada do nosso espírito eterno. Portanto, fazer da oração e da meditação uma prática constante e não só nos momentos difíceis, mas por todo o tempo, buscar a reflexão baseada no Evangelho para conseguirmos tomar cada vez decisões melhores nas nossas vidas, cultivarmos a gratidão a tudo e a todos, lembrando que
tudo acontece para o nosso bem. Calarmos em nós julgamentos ou críticas, compreendendo que somos todos irmãos, filhos de Deus, e que Deus é um Pai amoroso que está sempre acolhendo, amparando cada um de nós, mesmo diante das nossas limitações que ainda apresentamos. São todas essas posturas de vida que vão poder nos amparar nessa caminhada. Fica aqui o nosso convite para que nós possamos lembrar desses princípios a cada nova manhã, enquanto ainda estivermos por aqui, para fazermos desta encarnação um manancial de amor e de força transformadora para o bem. Existem evidências da sobrevivência da alma? Como é a relação entre a mente e cérebro? A saúde mental pode sofrer influência espiritual? Esse é um convite para você fazer parte da história do maior evento sobre saúde e espiritualidade do mundo, o MEDNESP 2025. Nesse ano, a Associação Médico Espírita do Brasil completará 30 anos de pioneirismo nos estudos científicos da saúde integral, que considera o ser humano em suas dimensões biopsicossociais e espirituais. Você terá a oportunidade de estar junto com Rossandro Klinger, Décio e Andoli Júnior, Andrei Moreira, Gilson Luiz Roberto, Irvênia Prada e muitos outros palestrantes, tendo acesso às principais pesquisas que têm transformado o cuidado à saúde. Por isso, o tema central do MEDNESP 2025 é servir para curar-se. O verdadeiro sentido da espiritualidade envolve esta conexão para além de nós mesmos, e esse é o caminho para a saúde integral. Serão abordados temas fundamentais, não apenas para os profissionais de saúde, mas a todas as pessoas que desejam contribuir para levar mais saúde ao mundo. Venha descobrir de 19 a 21 de junho em São Paulo, porque servir pode ser a chave para a saúde de todos e como você pode implementar esta prática na sua vida. Acesse agora mesmo www.mednesp2025.com.br. Confira a programação e garanta sua inscrição, pois as vagas são limitadas. Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Desde criança, nós queremos que os nossos sonhos sejam realizados, nossos desejos sejam atendidos. Quem de nós já não pensou como seria bom se aparecesse um gênio da lâmpada e me satisfizesse todos os meus desejos? Ou porque não sou como a feiticeira do filme, que nem todos vão se lembrar, é claro, ou nunca ouviram falar, mas a moça dessa série, né, que ficou por muitos anos na TV, era uma feiticeira, e ela fazia tudo acontecer apenas torcendo o nariz. Quantas vezes eu mesma sonhei com isso? E quantos adultos vivem sonhando em ganhar na Mega Sena, pensando que isto vai resolver todos os problemas da vida, né? E, enfim, onde eu quero chegar com esta conversa? Exatamente onde muitos de nós ainda está, na ilusão
de que os seus desejos sejam atendidos num passe de mágica. Entretanto, o que muitos não sabem ou aceitam é que tudo, absolutamente tudo que temos é conseguido pelo nosso mérito e pela forma que nós agimos ou para conseguir o que queremos. De uma forma ou de outra, depende de nós. A nossa conduta e o nosso empenho é que vão determinar o que nós vamos obter. Mas, infelizmente, muitas pessoas não gostam de ouvir essa afirmativa, por não querer, por não suportar, na verdade, né, que a vida lhes cobre, né, e que eles sejam os responsáveis. É mais fácil, né, deixar por conta de outras pessoas, outras circunstâncias. Essas pessoas acreditam que nada depende delas, e sim, na maioria das vezes, de outras pessoas, depende de outras pessoas. Pensando desta forma, nos colocamos no lugar daqueles que desejam, mas não se sentem responsáveis por conseguir o que querem, colocando nos ombros alheios a incumbência de lhes atender os desejos. Enquanto somos crianças, tudo bem, é aceitável, porém, na medida em que que a criança, né, com o passar do seu processo de educação, e lhe for ensinado que nem tudo o que deseja é o melhor e que para conseguir é preciso merecer, e que o merecimento, por sua vez, é um caminho com dois lados, de ida e volta, né? De dar e receber. Já não tem sentido achar que basta querer para ter. Em alguns casos, a participação conjunta é determinante para o alcance de algum resultado que pretendemos, mas não devemos, mesmo quando sozinhos, deixar de fazer a nossa parte, de colocar o nosso esforço para conseguir o que pretendemos. O que não devemos é ficar eternamente achando à espera de ganhar na loteria para ajustar, resolver nossos problemas e conseguir os nossos objetivos. Outro dia, eu li uma mensagem subscrita por Horace Otis, que diz o seguinte, né? Ele conta, em sendo ele o protagonista. Eu estava olhando, ele diz, o velho João, entretido em varrer todas as folhas secas do jardim. A área era grande e o velho caprichava em não deixar nenhuma folha no gramado. João, disse eu sorrindo, que maravilha se você pudesse, né, a um só desejo seu, ver todas estas folhas de repente empilhadas no monte. E posso mesmo, disse o velho prontamente. Se você pode, vamos ver, eu disse, né? Desafiei. Folhas, juntem-se todas, disse o velho, numa só voz de comando. E lá continuou a varrer a relva até que as folhas ficassem todas juntas num só monte. Viu? Disse o velho João, né? É este o melhor meio que nós temos para ver os nossos desejos realizados. Trabalhar persistentemente para que aquilo que queremos seja feito. Pois é, amigos e amigas, né? Essa pequena historinha nos mostra o seguinte, né? Se queremos algo, se queremos resolver uma situação, não importa qual seja o objetivo almejado, a chave
é o trabalho persistente com a fé de que conseguiremos. Não percamos tempo com grandes teorias, com grandes questionamentos infrutíferos. Lembremos-nos que fé e trabalho é a chave. E nem fiquemos à espera de um milagre para ver as coisas acontecerem nas nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo encontro. Existem evidências da sobrevivência da alma? Como é a relação entre a mente e cérebro? A saúde mental pode sofrer influência espiritual? Esse é um convite para você fazer parte da história do maior evento sobre saúde e espiritualidade do mundo, o MEDNESP 2025. Neste ano, a Associação Médico Espírita do Brasil completará 30 anos de pioneirismo nos estudos científicos da saúde integral, que considera o ser humano em suas dimensões biopsicossociais e espirituais. Você terá a oportunidade de estar junto com Rossandro Klinger, Décio Iandoli Júnior, Andrei Moreira, Gilson Luiz Roberto, Irvênia Prada e muitos outros palestrantes, tendo acesso às principais pesquisas que têm transformado o cuidado à saúde. Por isso, o tema central do MEDNESP 2025 é servir para curar-se. O verdadeiro sentido da espiritualidade envolve esta conexão para além de nós mesmos, e esse é o caminho para a saúde integral. Serão abordados temas fundamentais, não apenas para os profissionais de saúde, mas a todas as pessoas que desejam contribuir para levar mais saúde ao mundo. Venha descobrir de 19 a 21 de junho em São Paulo, porque servir pode ser a chave para a saúde de todos e como você pode implementar esta prática na sua vida. Acesse agora mesmo www.mednesp2025.com.br. Confira a programação e garanta sua inscrição, pois as vagas são limitadas. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sempre é uma alegria estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o capítulo 24 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Não ponham a candeia debaixo do alqueire, onde nos itens 1 a 7 temos os seguintes ensinamentos que se iniciam com os evangelhos de Mateus, capítulo 5, versículo 15, e de Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17, dizendo: Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, pois nada há de secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido
e de aparecer publicamente. E os espíritos da codificação espírita explanam. É de causar admiração ao ouvir Jesus dizer que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Então, ele se explica dizendo aos seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Seria, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo-o, porém, a vós, porque vos foi dado compreender estes mistérios. Procedia, portanto, Jesus com o povo, como se faz com crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem as esclarecer. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina. Mas aquilo que a prudência recomenda calar momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto, porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz divina, ou seja, a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade, tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Ela, a providência, as mantém reservadas e não sob o alqueire. Os homens, porém, que passam a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo, com o intento de os dominarem. São esses aqueles que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Todavia, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo-se tornado adulto, o vulgo desejou penetrar até o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido.
tudo aquilo que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Pergunta-se, que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhe conservava impenetrável? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas de sua doutrina, tendo feito, porém, da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação. Tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim devia ser, porque era regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, à qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, apenas os discípulos desenvolviam o seu pensamento. Por serem eles mais adiantados, moral e intelectualmente, Jesus pôde então iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito: aos que já têm ainda mais se dará. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro revelassem as novas leis da natureza que lhes tornaram perceptível o verdadeiro sentido. O espiritismo, hoje, projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros, não a lança, porém, consideradamente com admirável prudência, então se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente a um reduzido número de pessoas ter-se-ia ela mostrado acessível. Ela teria mesmo assustado as pessoas que não se achassem preparadas para recebê-la, o que prejudicaria a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque há na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e se propagar, antes que apresentem outra, e aos acontecimentos o tempo de preparar a aceitação dessa outra. Amigas e amigos, Jesus veio até nós e prometeu o Consolador, o Espiritismo, o qual está consolidando os seus ensinamentos e exemplos e esclarecendo todas as parábolas. Então vamos utilizar esses momentos que estamos de passagem aqui na matéria e tendo a oportunidade de conhecer
e estar assimilando, bem como pondo em prática esta bendita doutrina para nos amar e nos instruir, para que consigamos diminuir nossos compromissos com as vidas passadas e nos elevarmos mental, moral e espiritualmente. Então, vamos trabalhar para expandirmos o amor e a caridade a todos nós encarnados e desencarnados nesta bendita e querida Escola Terra. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Estamos encerrando por aqui e se você gostou do nosso programa, curta esse vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe com os seus amigos e os seus familiares. Muito obrigada e até a próxima.